É com muita alegria que iniciamos mais um programa Corpo, Mente e Natureza. Sinta-se convidado a se inscrever no canal TV Integrativa Global e no canal Kennedy Costa Terapeuta. Você também é convidado a ativar os sininhos para receber as notificações. É importante curtir, comentar e compartilhar com seus parentes e amigos para que eles também possam ser beneficiados com essas informações. Hoje nós iremos falar sobre terapia pela alimentação, parte 3. E na sequência teremos o quadro Saúde em Movimento com o profissional da educação física e personal trainer João Ibiapino. Ele vai falar conosco sobre os exercícios funcionais. Aguardem que logo logo Sou Kennedy Costa, iridosomatologista, terapeuta corporal e hipnoterapeuta master. Hoje nós iremos falar sobre terapia pela alimentação, parte 3, dando destaque à nutrição corporal. Na parte 1, apresentamos várias recomendações importantes sobre como você identificar se está bem nutrido, mal nutrido, desnutrido. Mostramos também que é fundamental combinar bem os alimentos para fornecer ao corpo todos os nutrientes que nós necessitamos para que tudo funcione bem. Mostramos que através dessa combinação também o nosso aparelho digestivo vai ter menos trabalho para fazer esse processamento. Na parte 2, destacamos a nutrição cerebral e vimos aqui alimentos que contêm substâncias, nutrientes, ou seja, vitaminas e minerais que são indispensáveis para o nosso cérebro funcionar bem. E o nosso cérebro funcionando bem irá orquestrar de maneira harmoniosa todas as glândulas, todos os órgãos do nosso corpo. Mas para isso é importante ter essa nutrição. E hoje o destaque é nutrição corporal. Iremos citar aqui alguns alimentos que vão contribuir para que o corpo todo funcione bem. Por exemplo, no caso das mulheres, para que não tenha problema hormonal ou problemas hormonais. As mulheres mais jovens, seguindo algumas orientações, não terão cólicas menstruais, a menstruação virá sempre na data certa, ela já vai identificar o período fértil. Aquelas mulheres que também já estão na menopausa, há alimentos que contribuem para que não tenham as ondas de calor, mas isso é preciso seguir com antecedência, já há algum tempo, pois com o passar dos anos, o corpo bem equilibrado fará com que tudo funcione bem, mesmo estando na menopausa. Citei isso, mas pode ser várias outras coisas. Por exemplo, como ter uma estrutura óssea forte, como ter um sangue puro, alcalino, que leve os nutrientes para todo o corpo, que essa nutrição seja perfeita, ter os ossos fortes, as articulações saudáveis, a musculatura que consiga trabalhar, contrair e relaxar com facilidade. Todo esse processo de funcionamento do corpo é importante através da nutrição. Como já falamos, é importante também hábitos saudáveis, além da alimentação, exercícios, práticas de contato com a natureza, com a terra, com o ar, utilizar a luz do sol. Só que a alimentação é fundamental também. Se você, em sua alimentação, não tem todos esses nutrientes, com certeza algo não irá funcionar bem. Para que a sua imunidade esteja bem equilibrada e seu organismo consiga te proteger dos agentes patogênicos de vírus e bactérias, por exemplo, você precisa estar com essa imunidade em alta. E isso é possível, sim, através de uma mente equilibrada e através de uma alimentação que forneça os nutrientes que contribuam para isso. Daremos destaque também a fitoquímicos, substâncias que existem em alimentos e em plantas medicinais que não são nutrientes, mas que têm um papel fundamental no sentido de nos proteger contra várias doenças. Então, nós convidamos você, telenauta que está nos acompanhando, a assistir o telejornal na próxima quinta-feira, às 19h30,
no canal Kennedy Costa, terapeuta, onde nós iremos falar com detalhes sobre vários alimentos, mostrando as substâncias que eles contêm e que irão ajudar cada parte de nosso corpo. É um tema bem interessante que irá contribuir para que você tenha uma saúde perfeita. Você tem uma deficiência na pele, no intestino, nos rins, no útero, na coluna, no músculo, independente da parte do seu corpo que está em desequilíbrio, através de alimentos é possível melhorar. E através dos fitoquímicos, essas substâncias que têm um grande potencial terapêutico que se encontram nos alimentos ou, como também falei, nas plantas terapêuticas. E ainda destacando, esses fitoquímicos são fáceis de serem encontrados nos alimentos e em plantas terapêuticas. Para você ter mais informações sobre terapia pela alimentação com relação à nutrição corporal, convido você a assistir na próxima quinta-feira o telejornal integrativo no canal Kennedy Costa Terapeuta. Hoje nós temos o quadro Saúde em Movimento, com João Ibiapino. Ele é profissional da educação física, personal trainer, escritor e criador do método Calc Treino. João, vamos falar hoje sobre exercícios funcionais, é isso mesmo? Isso, exercícios funcionais. Você pode nos dizer, nos explicar o que é? Bom, então, exercícios funcionais, né? Esse termo funcional, ele significa algo que foi concebido, né? Que foi criado para executar uma melhor forma de se trabalhar as funções, né? do próprio corpo. Então, esse termo, ele quer dizer que possui uma eficácia. Quer dizer que é prático, né? Que é utilitário. Então, exercícios funcionais, que trabalham a funcionalidade, a naturalidade do corpo de movimentos naturais. Aquilo que a gente já faz no dia a dia como habilidade natural, seria para melhorar isso. Isso, o corpo ele tem uns movimentos que são naturais. Então, o treinamento funcional, ele cria padrões de movimentos baseados nos movimentos naturais. Então, em outras palavras, o treinamento funcional ele visa melhorar a capacidade funcional do corpo, ou seja, ele melhora as habilidades, né? A forma de realizar atividades normais da vida diária, com mais eficiência, com autonomia e independência. Então, assim, a gente poderia dizer, né, para entender tudo isso, que é válido dizer que o treinamento funcional, ele se baseia em movimentos naturais do próprio corpo, como caminhar, correr, saltar, abaixar, né, levantar. São movimentos naturais que ao longo do tempo a gente vai perdendo, né? As crianças, elas têm movimentos naturais. Você pede uma criança para agachar, ela agacha perfeitamente. Mas com o passar do tempo, a gente vai envelhecendo, vai perdendo a eficiência, a eficácia do corpo. Então o treinamento funcional vem para isso, para melhorar a eficácia dos movimentos que são naturais do corpo. Esse é o treino funcional, exercícios funcionais chamados. Melhorar aquilo que nós já temos de forma natural e que vai se perdendo ao longo dos anos por não procurar, vamos dizer assim, fazer exercícios que mantenham essa performance. Isso, a funcionalidade do nosso corpo. As pessoas vão fazer exercício, vão praticar exercício e ao olhar do profissional de educação física, percebe-se que falta alguma coisa para aquele movimento sair correto, aquele movimento sair dentro dos padrões, né? Perfeito. Caminhar, a pessoa perde movimentação na caminhada ao longo do tempo. Correr, a pessoa começa a praticar corrida, ela tem toda uma disfunção orgânica que acaba prejudicando. Ao invés de trazer benefício, essa corrida vai prejudicar, porque vai sobrecarregar articulações, músculos que estão encurtados, vai acabar causando lesões. Então, o exercício funcional vem para corrigir isso, para trabalhar, voltar os movimentos naturais que a gente tem, que vai se perdendo ao longo do tempo. Então, é importante recuperar esses movimentos funcionais antes de partir para uma atividade mais exigente, numa academia e etc. Isso, o exercício funcional, ele vem para auxiliar, né, o praticante
executar movimentos corretos na própria academia ou outros exercícios que se fazem. Então, quando se fala em exercício funcional, a gente logo avalia a movimentação. A gente já percebe, ao movimentar, já percebe que há uma disfunção, que há uma disfuncionalidade no organismo. Então, o exercício funcional vem para isso, para corrigir. Certo? Muito bem. E eu te pergunto, por que fazer esses exercícios? Você já explicou, mas aprofundando mais. Certo. Né? Então, é muito importante você praticar o exercício, porque o exercício funcional ele vem para somar, né? Não é para substituir outros exercícios que as pessoas fazem. Muita gente diz assim, mas eu faço academia, eu faço musculação, não gosto de fazer exercício funcional, porque fica aquela coisa de correr, de pular. Mas é justamente isso, o exercício funcional vem para auxiliar os demais exercícios. Por quê? Porque no exercício funcional está presente a mobilidade. Né? Então, muita gente não tem mobilidade articular. Flexibilidade, que a gente já falou aqui em outros programas, que são capacidades físicas que estão relacionadas à saúde. Então, a flexibilidade está encurtada. E ao fazer um exercício funcional, um movimento natural, como agachar, por exemplo, a gente percebe a disfuncionalidade nesse corpo. Então, por que fazer exercício funcional? Para preencher uma lacuna que vai possibilitar o desenvolvimento corporal homogêneo, ou seja, o movimento mais completo. Então, um movimento com maior amplitude, um movimento com maior eficiência e maior eficácia. Muitas pessoas não conseguem fazer um agachamento adequado, porque vai estar sobrecarregando a coluna, né? Vai estar sobrecarregando o joelho, por causa da disfuncionalidade. Então, fazer exercício funcional para melhorar a funcionalidade do organismo. Já tá? O termo diz, né? Funcional. Vamos fazer alguns testes aqui durante o programa? Vamos fazer. Pois vamos lá. Certo. Então assim, você perguntou por que fazer, né? E talvez eu diria assim, porque tem muitos benefícios. Quais seriam esses benefícios? Então, assim, o exercício funcional ele é baseado em padrões de movimento, certo? São padrões de movimentos que a gente divide assim. Numa academia, por exemplo, musculação, ela trabalha músculos isolados. No treinamento funcional, não. Os exercícios funcionais, eles têm padrões de movimento desenvolvidos em 3 partes no corpo. A gente divide em parte superior, parte inferior e o core, que é o centro do corpo. É o elo de ligação entre a parte superior e a parte inferior. Então, é preciso ter uma boa musculatura do core, do centro, né? E core significa centro. Então, essa musculatura é a musculatura que vai evitar movimentos disfuncionais. Por exemplo, o corpo, o tronco, ele trabalha a estabilidade, né? Estabilidade para que haja mobilidade em outros músculos, em outras articulações. O abdominal, por exemplo, é um músculo do core, do centro. Os músculos paravertebrais, os músculos que estão na parte lombar, eles precisam estar fortalecidos. Porque ao fazer um movimento antirrotacional, os músculos vão travar. Se não tiver uma boa estabilidade nesses músculos, vai acontecer uma lesão. Né? Não existe assim, ou se existe, é muito pouco nos esportes, movimentos que fazem rotação de tronco, que fazem hiperextensão ou flexão. Não tem. A gente trabalha mais os membros inferior e superior. Então, é necessário fazer um elo, né? Fortalecer esses músculos do centro, para que haja uma melhor mobilidade da parte superior e da parte inferior. Então, esses músculos, por exemplo, os paravertebrais e os da frente, na região da barriga, não é isso? Eles irão dar um apoio no sentido de deixar os outros músculos se movimentarem da maneira correta. Isso, então precisa avaliar a estabilidade dos músculos abdominais e paravertebrais, né? São os músculos do core. E existem testezinhos que a gente pode avaliar isso, assim como a gente pode fazer também um teste para a parte superior, são vários testes, mas a gente pode adaptar aqui um testezinho simples, né, para a parte superior, para ver, por exemplo, a rotação de ombro e a parte inferior, né, um agachamento, por exemplo, a gente faz, e só naquele agachamento dá para avaliar se há disfuncionalidade, né, na parte inferior. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Um vai agachar com facilidade, o outro vai ter uma dificuldade para fazer a rotação dos ombros e assim por diante. Isso mesmo. Não, eu quero fazer aqui um destaque, você, telenauta, que nos acompanha, o João Ibiapino já esteve aqui conosco em outros programas,
ele participa do quadro Saúde em Movimento, e a gente fala que é muito bom praticar exercício e tal, mas quando você vê uma explicação de um profissional da área de educação física, você vê que realmente é muito complexo e a gente perde muito por, às vezes, nem sempre dar o valor que esse profissional tem, porque ele cuida do nosso corpo, fazendo com que rejuvenesça. Você se livra de dores, tem uma qualidade de vida melhor, tem mais disposição, dorme melhor, melhora a mente, enfim, o corpo todo entra em equilíbrio. Então, vocês vejam os outros programas nos quais ele já participou, que tem muita informação boa para todos nós. Eu mesmo, apesar de já estar na área da saúde, há 33 anos, confesso que já aprendi muita coisa durante aqui o quadro Saúde em Movimento com meu amigo João Ibiapino. A gente vai fazer os testes agora, no próximo Os testes bloco. vamos deixar para o próximo bloco. Ok, então no próximo bloco a gente volta com os testes aí, avaliando, né, os exercícios funcionais e como a gente faz, como fazer os exercícios. Pronto. Fiquem conosco que voltaremos em... Estamos de volta com o João Ibiapino. Ele já nos explicou o que são os exercícios funcionais, como fazer, e agora ele vai nos mostrar como fazer. João, é contigo. Bom, então para a gente fazer os exercícios funcionais, né, que são exercícios baseados em movimentos naturais do corpo, a gente precisa avaliar primeiro esses movimentos, para saber como padronizar, né, o exercício e como trabalhar essa melhora das deficiências. Então, assim, a gente pode dividir nas três partes, superior, inferior e o centro do corpo, e nós vamos escolher aqui um exercício para a parte superior, um outro exercício para a parte inferior e um outro exercício do centro do corpo. Tá? Então, a gente faz o exercício, você vai executar o exercício e eu vou observar você fazer e avaliar esse movimento. Através dessa avaliação de... então eu que vou ter que fazer, mas tá bom, eu topo. Topo tudo. Né? E aí a gente faz um teste da mobilidade do ombro, né? Para ver a rotação do ombro, como é que está a parte superior, já que o ombro vai trabalhar todo o movimento da parte superior, o ombro está envolvido, né? Tanto de empurrar como de puxar, empurrar vertical, empurrar horizontal, ou puxar vertical, puxar horizontal, está envolvido o ombro. Então a gente vai avaliar o ombro. E a parte do centro do corpo, que é a estabilização do tronco, a gente vai avaliar um exercício onde eu posso ver se há uma hiperextensão ou se há um movimento de hiperflexão, né? Se há muita flexão nesse tronco. Tá? Então a gente vai fazer, vamos fazer logo. Vamos lá. Só destacando aqui, ó, como sempre, ele frisa muito isso. Não é só chegar e fazer. Primeiro faz uma avaliação de como está, e a partir daí vai ver os melhores exercícios, os mais adequados, os que precisam fazer mais, etc. Né? Sim, tá. Ok? Então vamos agora aos exercícios. Bom, então primeiro a gente vai fazer o exercício do agachamento, que é um padrão de movimento universal, todo mundo agacha, né? Eu quero ver aqui a postura dele ao agachar com os braços estendidos para cima. Pode fazer o agachamento. Isso. Agacha. Bem esticado para cima. Isso. Pode agachar. Pode voltar. Pode voltar. Olha aí, avaliando bem, ele está com uma boa mobilidade, né? Uma boa estabilidade. Os braços manteve na vertical. Pode descer os braços. Só que antes de avaliar tudo isso, eu pergunto para ele, você sentiu dor ao fazer esse movimento? Não. Então, quando sente dor, é pontuação 0. Já há algo mais do que uma disfuncionalidade. Aí precisa de uma avaliação de outros profissionais. Porque pode ser que algo esteja causando essa dor. Então, não sentiu dor, a gente dá prosseguimento. O que eu corrigiria nele aqui? Passaria o exercício normal, porque ele não houve disfuncionalidade, não houve encurtamento na cadeia posterior, o calcanhar não movimentou, joelho também não houve, né, valgo dinâmico que fecha o joelho, volta, uma instabilidade aqui no joelho e tornozelo não houve. Então, exercício de agachamento, fazer várias repetições, trabalhando o agachamento para
trabalhar a normalidade do movimento agachamento. O outro seria a rotação do ombro. Então ele vai virar de costas agora, vai fechar os punhos e colocar uma mão por cima, uma por baixo, para a gente ver aqui a distância que está. Ó. Olha aí, ele tem uma distância aí, ó, de 1,5 mão, mais ou menos, ó, 1,5 mão, então tá normal, tá? Esse lado aqui, o braço direito tá normal. Agora troca o braço. Quando há um espaço de 2 mãos, aí a perda da mobilidade, ó. Aqui também tem 1,5 mão, ele treinou, né? Tá treinando, então tá melhorando a flexibilidade. Quando há 2 mãos aqui sobrando, ó, aí há pouca mobilidade, né, do ombro. O ombro está pouco móvel, então é preciso trabalhar para executar. Aqui é só um teste, só um exercício para trabalhar, para melhorar a funcionalidade do ombro. Aí tem vários movimentos de rotação de ombro, circundução, e assim a gente vai. São movimentos naturais. Todo exercício pode tirar. Todo exercício que vai fazer na academia, sendo da parte superior, vai utilizar o ombro. Então o ombro precisa estar bastante móvel, fazer movimentos de rotação, movimentos de adução, abdução vertical, adução horizontal. Todos esses movimentos precisam ser testados e avaliados para fazer os outros exercícios. E faz exercícios naturais, de movimentar o braço, de levantar o polichinelo também, é um movimento para pular normal, é um exercício funcional, tá? E por último, a gente avalia o core. Só uma observação. Esse aqui não ficou 100% no meu caso, mas tá bom, né? Doeu um pouquinho, né? Doeu um pouco. O ideal é que fique o espaço de 1 mão fechada, né? 2 mãos já é ruim, 1,5 mão está normal, mas 2 mãos, o espaço de 2 mãos já é ruim, tá? Então já precisa trabalhar uma mobilidade. O ideal também seria que se eu não sentisse nada de dor. Foi só um pouco, mas teve. Bom lembrar, mais uma pergunta, sentiu dor? Pouquinho, mas senti. Pouquinho, então quando sente dor já é uma observação maior, já precisa fazer uma melhor avaliação. Quando você faz um movimento e você sente dor, já zera a pontuação, né? Ele sentiu um pouco de dor, mas pode ser só um desconforto que pode ser corrigido. Então é necessário avaliar bem. Por último, a gente avalia agora o centro do corpo, o core. A gente vai simular aqui uma prancha, como se aqui fosse o chão, né? Ele vai colocar os antebraços no chão e colocar o pé. Então está bem apoiado. Quando faz isso no solo, a pressão vai fazer com que cause uma hiperextensão aqui na coluna. Quando faz isso, a musculatura está fraca, tanto do abdômen como da musculatura lombar. Então, há uma necessidade de estabilizar essa região. A região do tronco tem que trabalhar estabilidade, enquanto que as outras articulações é mobilidade. Então, a gente observa quando faz isso. Você precisa ficar 1,5 minutos nessa posição para estar com boa força na musculatura do centro. Se não consegue, ou se logo ao fazer começa a causar hiperextensão ou uma flexão muito grande do tronco, ou alguma coisa que cause desestabilização aqui, aí há necessidade de fazer uma correção com o exercício. Então a prancha também é um exercício. Você treinar todo dia, começar a fazer 20 segundos de prancha, 30, 40, 50, até você chegar a fazer 1,5 minutos, 2 minutos para estar com essa musculatura bem fortalecida. Tá? Então aqui foram testes simples para a gente avaliar, que também são exercícios funcionais de como fazer. Tá? Prancha, agachamento e exercícios de mobilidade no ombro. Só em você estar fazendo esses movimentos aqui, você já está trabalhando a mobilidade do ombro, tá bom? Então foi esses exercícios. Muito bem, então tá razoável, né? Tá razoável aí. Tá bom, valeu aí. Bom, então os exercícios funcionais, né, nada mais é do que exercícios de movimentos naturais, copiados dos próprios movimentos naturais do corpo, como andar, correr, saltar, agachar, levantar, puxar, empurrar, são movimentos naturais. Então, os exercícios funcionais são baseados nisso. Algumas pessoas têm noção de que exercício funcional é aqueles cone correndo, né, pulando, que são exercícios praticados por jogador de futebol. Pode ser considerado exercícios funcionais, já que é correr, mas não é só isso. Exercícios funcionais é uma infinidade, existem muitos, todos que se baseiam em movimentos naturais. Né? Então, agachar com salto, juntar os dois, agachar, pular, o próprio polichinelo, bater palma em cima, pular, são movimentos que você faz um treino funcional. Então, você pode montar baseado nos padrões de movimento, ao avaliar você, por exemplo, eu prescreveria para você
Fazer um exercício de agachamento livre, sem sobrecargas, depois um agachamento com salto para trabalhar a pliometria, ou seja, a potência do movimento, aumentar esse grau de força explosiva, né, nas pernas. Eu colocaria para você trabalhar exercícios de melhor mobilidade nos ombros, trabalhar uma melhor mobilidade, exercícios rotacionais, exercícios de circundução para movimentar. Você pode pegar um bastão, um cabo de vassoura e fazer movimentos, né, de circundução ou de rotação no ombro. Colocaria para você trabalhar as pranchas também, não somente a prancha frontal, mas a lateral também, para trabalhar os músculos transversos do abdômen, os oblíquos. E também a ponte, fazer uma ponte para fortalecer os paravertebrais e os glúteos, né, e até a cadeia posterior. Alguns exercícios para melhorar a flexibilidade, como tentar tocar o chão, ou fazer uma puxada, assim, alguma coisa, um elástico, ou na própria academia. Então já deu para avaliar bem, colocaria para você fazer os exercícios, né? Tanto em casa como na academia, há uma infinidade de exercícios que podem ser prescritos com base na avaliação, certo? Então, a avaliação é isso aí. Esses exercícios são aquilo que a gente já faz naturalmente. Isso. Ou deixou de fazer com o tempo. Então, o que vai ser indicado é justamente o que vai fortalecer esses músculos que, vamos dizer assim, atrofiaram. Isso. Lembrando que eu fiz apenas 3 testes em você, mas são muitos. Existe uma técnica de avaliação chamada FMS, que é o Functional Movement Screen, né, Screen, que são 7 movimentos que você faz para avaliar, né? Existe o movimento também de equilíbrio, onde você levanta uma perna, dá uma passada, né? E existe 10 exercícios que é a avaliação funcional em si, que é feito 10 exercícios de movimentos, onde tem rotação no tronco e outras coisas. Mas foi só aqui uma amostra de exercícios que você deve procurar um profissional de educação física, fazer esse treino funcional para melhorar o seu esporte, já que você pratica um esporte, ou para melhorar o seu treino da academia. Quem é atleta de arte marcial pode fazer um treino funcional que é bem-vindo, vai melhorar muito as capacidades físicas. Muito bem, o recado está dado, foi bem apresentado aqui, um profissional competente. Vocês podem entrar em contato com ele, sempre aparece aí o Instagram do João Ibiapino. Isso. E, João, uma mensagem finalizando e concluindo, como é que você incentiva as pessoas? Então, um bom incentivo é esse, é ver como é que a gente está, né? Faz um movimento, você faz um agachamento desse, o joelho fecha, treme as pernas, você sai do plano, então já vê que você precisa fazer exercício. Então, assim, nada melhor do que avaliar para saber como é que você está. Então, a avaliação física é de suma importância, em fazer um teste de capacidade aeróbia, capacidade respiratória, você já vê se você fica muito ofegante ou não. Então, assim, basta você subir uma escada de 20 degraus, chegar lá em cima com o coração saindo pela boca, como eu disse, que você vai perceber que precisa praticar exercícios. Então, exercício é saúde, exercício é vida, é movimento, a gente já nasce em movimento e a gente vai perdendo os movimentos ao longo do tempo por conta do comodismo. Então, procurar fazer movimentos, né, movimentos naturais, seguir os padrões de movimento e praticar o treinamento funcional. Muito bem, João, obrigado por estar conosco e brevemente estaremos novamente no quadro Saúde em Movimento. Até lá! Chegamos ao final de mais uma edição do programa Corpo, Mente e Natureza. Muito obrigado a todos que estiveram conosco, aos nossos colaboradores e ao profissional da educação física, o João Ibiapino, que esteve conosco hoje no quadro Saúde em Movimento. Que nos encontremos no próximo programa. Até lá!